E agora, uma mensagem de fé com o pastor Nelson Ramos. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Você que está ouvindo talvez o áudio na Sobrenatural FM, ou você talvez que está assistindo esse vídeo no YouTube ou em uma das redes sociais. Que Deus ele abençoe poderosamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós estaremos nesse momento trazendo, a partir de então, uma série de meditações em prol da obra de Deus, não só da Igreja Manancial dos Milagres de Deus, a Igreja da Fé Inteligente, mas também a inúmeras outras pessoas que acessarem esses vídeos que nós vamos estar falando aqui neste momento, e as pessoas que estão no FM ouvindo o áudio naturalmente. Nós vamos trazer um conteúdo que vai trazer uma visão sobre o avivamento do Espírito Santo. Como nós temos que entender o avivamento. O avivamento, ele é mais do que dons do Espírito Santo. É mais do que dons. Muitas pessoas pensam que o avivamento é simplesmente uma igreja manifestar os dons de Deus, os dons do Espírito. E não é assim. Não é simplesmente ou somente isso. Vamos então trazer aqui um estudo. Deixa eu abrir aqui a tela do estudo para que você possa acompanhar junto comigo aí na tela. Deixa eu ver aqui. Pronto. Olha só. A cada momento que nós fomos lendo, eu gostaria que você pausasse junto conosco para entendimento do que vamos ler. É de suma importância ter esse entendimento, esse discernimento. A obra de Deus, as coisas de Deus, ela se faz com equilíbrio. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou trazer alguns passos, na realidade são 7 passos. Esse aqui é o primeiro, pastor? Não, esse não é o primeiro. Esse aqui é só uma introdução sobre o que é um avivamento. Vamos então à leitura. Aqui diz aqui, avivamento é levar vida onde havia morte, reviver novamente. Então, isso a gente pode ver em Efésios 2, versículo 1. Deixa eu abrir aqui a Bíblia no computador para a gente também acompanhar na Bíblia. Enquanto isso, você vai abrindo a sua Bíblia aí, né? Deixa eu só arrumar aqui para ela ficar certinho para você acompanhar também. É de suma importância que você venha acompanhar. Então vamos lá. Então nós podemos ver isso em Efésios capítulo 2, no verso 1. Então se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia aí em Efésios. Efésios capítulo 2. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus, E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Olha só. Quando que uma pessoa ela está morta? Quando ela está no pecado, quando ela está muitas das vezes desfalecendo, ela está morrendo espiritualmente. Nós não estamos falando aqui da morte física, estamos falando, como nós estamos falando de avivamento no mundo espiritual. É lógico, eu vou trazer aqui conotações ou exemplos para fazer uma analogia sobre a vida física, mas o nosso foco é espiritual. Então nós acabamos de ler lá em Efésios que nós estávamos mortos e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então olha só, avivar é trazer vida aonde havia morte,
ou aonde estava acontecendo o desfalecimento, ou a pessoa estava desfalecendo, a pessoa estava caindo no espírito da morte espiritual. Então, aí aqui no estudo continua, quem precisa de um avivamento são aqueles que estão amortecidos. Ou seja, as pessoas estão vivas, mas o espírito do avivamento, o espírito de vida em relação às coisas de Deus, ela está indo para segundo plano. Então, uma pessoa que leva as coisas espirituais para segundo plano inconscientemente, por que eu digo inconscientemente? Porque ninguém abandona a fé do dia para a noite. Ninguém. Uma pessoa, quando ela toma uma decisão de falar, olha, eu não vou mais na igreja, olha, eu não vou fazer mais tal coisa, referente à vida espiritual, você pode ter certeza que aquele momento, esse momento de decisão, de fala, onde ela expressa esse sentimento vindo como atitude, esse momento, como diz, é o grande finale. Esse momento é a hora que se completa a obra. Porque esse pensamento ele pode vir de longa data, de meses e até de longos anos. Então, o desfalecimento ele vem paulatinamente. Ninguém esfria do dia para a noite. Ninguém esfria do dia para a noite. Então, buscar um avivamento é buscar renovar. E a gente tem aqui, vários exemplos. Diz aqui, como uma planta que está murchando e após ser regada, então revive. Então assim somos nós se nós não cuidarmos de manter sempre a nossa vida avivada. Então o avivamento é isso. Ou é trazer vida aonde estava morto, ou trazer vida àquilo que estava morrendo, desfalecendo, sucumbindo. É como diz essa palavra. Então, como uma planta que está murchando e após ser regada, então vive, ou seja, ela recebe o alimento, ela recebe a vida, porque a água é vida. Como uma brasa, olha aí no estudo, como uma brasa quase se apagando, e quando assoprada, se reacende. Não é assim com a brasa? Não é assim quando você então se depara com as brasas e você precisa alimentar ela? Como você alimenta uma brasa? Com oxigênio, com sopro, com o ar. Isso faz com que ela venha brilhar novamente. Então, avivamento vem de reviver, vem de brilhar, de resgatar a vida. Ou naquele que estava morto, como nós estávamos antes de Jesus, ou com a ação do Espírito Santo, tirando do desfalecimento, daquele momento de queda, aqueles que estão sendo vítimas, então, da queda espiritual. Aí diz assim, vamos para uma área que eu gosto muito, área médica. Quando uma pessoa tem um surto, ou algo semelhante, que necessita ser reanimada, logo deve-se pressionar o seu peito. Ou seja, dos grandes focos da reanimação é a massagem cardíaca. Quantos filmes, seriados, você talvez já não viu uma pessoa recebendo a massagem cardíaca? De uma forma forte, olha aí, Logo deve-se pressionar o seu peito fortemente. Você pode acompanhar comigo aí no estudo, Depois, ou seja, após esse primeiro passo, se não houve a reanimação, depois pode-se fazer a respiração. Geralmente essa respiração, a respiração boca a boca, geralmente em caso de afogamento. E se preciso for, um médico faz o tratamento de choque com um desfibrilador. Lembra lá dos filmes? Que dá um choque, dependendo da situação. Então você vê que reviver, a pessoa ali não está morta, mas ela precisa de procedimentos para que ela possa
tornar a vida plena. Ainda tem vida ali, mas não uma vida plena, não uma vida na sua totalidade. Então, o avivamento é isso, é trazer vida ao que está morto ou aquele que está desfalecendo. Aí diz assim, deste modo também acontece quando estamos morrendo espiritualmente. Olha só, sentimos uma pressão forte no peito, que são provações vindas para nos acordar. Pastor, mas como assim? Estou quase morrendo ali, desfalecendo na fé e ainda vem mais guerra. Sim, são as pressões que Deus até permite para ver se a gente revive. Não, peraí, se a gente dá um feedback nisso, não, peraí, eu vou lutar, vou arrebentar. O que está acontecendo comigo? Eu não posso aceitar isso, porque quanto mais a pessoa aceita, mais ela vai desfalecendo até o ponto de morrer. E uma das piores mortes que existe é a morte espiritual. A pessoa fica um zumbi dentro da igreja, um zumbi dentro da obra de Deus. E isso acontece em todos os níveis da igreja, desde o bispo, do pastor, do auxiliar, do diácono, do presbítero, dos obreiros, dos jovens, dos evangelistas, entre o povo. Então é necessário buscar um avivamento. É necessário buscar entender essas pressões que muitas das vezes a gente nem sabe o porquê está acontecendo, mas é para que nós venhamos olhar para o mundo espiritual. Então, ainda para finalizar essa introdução desse estudo, diz aí, precisamos do sopro de vida do Espírito Santo que nos reanime. Aonde está isso, pastor? Ezequiel 37:9. Vamos lá em Ezequiel 37:9 para você ver. Deixa eu abrir aqui, aí você já acompanha aí comigo. Eu gosto de mostrar na Bíblia, viu, gente? Ezequiel, aqui 37, no verso 9, cadê? Diz assim, E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Então olha só, Ezequiel, capítulo 37, verso 9. Olha que forte. Então você vê aqui que nós precisamos do Espírito Santo, né? Na verdade, aí diz aí, na parte final, mas às vezes somente um choque de poder pode nos levantar novamente. É onde nós precisamos buscar o poder do Espírito Santo. É onde nós precisamos, para ter um avivamento, ter consciência de que precisamos buscar a Deus, de que precisamos, de uma forma em caráter urgente, buscar o Espírito Santo. Somente dessa forma nós vamos começar a dar passos para o avivamento, priorizando as coisas de Deus. Não que eu vou deixar as áreas da minha vida de qualquer jeito, de forma alguma, mas nós estaremos sempre colocando tudo que é referente a Deus em primeiro plano. E assim nós vamos começar a ter entendimento de tudo aquilo que Deus às vezes está permitindo acontecer na nossa vida, para que possamos acender a lâmpada do start. Espera aí. Como eu estou espiritualmente falando? Então, irmãos, nós vamos falar nesses próximos vídeos sobre o avivamento. Avivamento, essa introdução nós entendemos que avivamento, ele é trazer
é reviver, trazer vida plena àquele que está desfalecendo, ou trazer já direto a vida plena para aquele que está morto. E assim nós vamos na fé. Amém? Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo abençoe poderosamente a sua vida. Em o nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.